O cinema é arte e arte é direito humano. O artigo 6º da Constituição Federal diz que todo cidadão tem direito de acesso ao lazer. E cinema é cultura, é arte, é lazer. É possível promover direitos humanos por meio do cinema? Sim, é possível, e é isso que propõe a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que retorna neste ano de 2024. 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Joshua Lacerda e você está no 321 REC, experimento em rádio, educação e cidadania na Universidade Federal de Rondônia. Nesta semana vamos falar da 13ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que vai acontecer em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O evento é promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E aqui em Rondônia vai ser realizado de 13 a 15 de março, numa parceria com a Universidade Federal de Rondônia, UNI, e o Serviço Social do Comércio, SESC. A mostra iniciou em 2006 e teve essa última edição em 2018, quando foi descontinuada pelo governo federal passado. Em 2024, volta com tudo, promovendo reflexões sobre direitos humanos por meio de obras audiovisuais. E para falar do assunto, o nosso convidado da semana é o professor Juliano Araújo, coordenador dessa 13ª edição em Porto Velho. Professor Juliano, que é do Departamento Acadêmico de Comunicação da UNI. Seja super bem-vindo ao 321 REC. Olá, Joshua. Eu agradeço pelo convite do REC, E é muito bom estar aqui para poder falar sobre esse assunto, a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. E para começar o nosso papo, conta um pouco para a gente desse retorno da mostra, depois de anos parados, e também da parceria desse ano. Então, a última edição ocorreu em 2018, E agora o evento foi retomado, com essa mudança de governo. E a novidade dessa 13ª edição é que a Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, Eles estão à frente da produção nacional. E tendo em vista que é uma instituição federal, eles acabaram estabelecendo em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal parcerias com as universidades e institutos federais, Então, por isso, essa articulação nacional em rede para a retomada desse evento tão importante. E lembrando que ele é uma organização do Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Cultura. E aí, aqui em Rondônia, a UNIR é essa universidade que está fazendo essa articulação, O IFRO, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, também é um parceiro, junto com o SESC, o Serviço Social do Comércio de Rondônia, por meio da Coordenação de Cultura. Juliano, em todas as edições, a mostra homenageia algum produtor visual, certo? Nessa edição será o documentarista Silvio Tendler. Ele, que é cineasta renomado, filho do movimento cineclubista e conhecido como cineasta dos vencidos, por abordar em seus documentários personalidades como Django, JK e outros. Professor, explica pra gente o impacto dele na cena audiovisual. O Silvio Tendler, eu acho que a gente pode pensar hoje como um dos grandes documentaristas eu acho que dessa geração, dos anos 60, dos anos 70, que segue na ativa, Se a gente considerar, por exemplo, Eduardo Coutinho, que também é um outro grande documentarista brasileiro e que faleceu em 2013. Então, assim, o Django é um desses que segue na ativa, E como você lembrou, esse cineasta dos vencidos, Eu acho que os últimos filmes dele ilustram muito bem isso, Inclusive os que estão em cartaz na mostra. Eu acho que essa preocupação social, essa questão crítica, Então, são questões muito presentes na obra do Silvio Tendler, Que com certeza a gente pode pensar numa compreensão da realidade histórica brasileira a partir dos filmes dele, que tocam, como você lembrou, filmes, enfim, como Django, enfim, dentre outros, Ele se interessa muito por essa relação da história do nosso país, em tentar compreender esses diferentes momentos históricos, Então, assim, com certeza é um documentarista que vale a pena a gente ter contato.
E, por exemplo, para quem não sabe, o Silvio Tendler tem inclusive um dos filmes dele que foi feito aqui em Rondônia, isso em 86, por exemplo, né? Então, assim, naquele contexto de intenso fluxo migratório, não é? Ele tem um filme que se chama Rondônia, Viagem à Terra Prometida, que foi feito no âmbito de um programa que se chama Caminhos para a Sobrevivência, né, da extinta TV Manchete, e ele que foi um dos diretores, né, desse documentário de 86, não é? Então, assim, o Silvio Tendler tem os olhos voltados para essas questões sociais. Então, assim, acho que fica esse convite para quem quiser, não é, acompanhar a mostra, em especial os 2 filmes dele que serão exibidos, né, tanto na sessão de abertura como na sessão de encerramento, né, que é a sessão de homenagem ao documentarista. Serão exibidos ao longo da mostra 18 filmes, com o objetivo de estimular reflexões sobre direitos humanos. Pelo que eu acessei, algumas das produções visuais abordam genocídio, democracia, diversidade religiosa, são vários temas. Fala mais pra gente sobre as características dos filmes que serão exibidos. Então, Joshua, nós teremos tanto ficções, né, algumas ficções, como também documentários, né? Então, assim, a mostra ela não faz necessariamente uma distinção, uma preferência, né, ou por ficção ou por documentário, mas filmes em que essas temáticas acabam estando presentes, não é? Eu poderia citar, por exemplo, um dos filmes, que é o que foi dirigido pela Safira Moreira, que é uma jovem diretora, em que ela toca, por exemplo, numa discussão, né, sobre a questão da mulher, sobre a questão da mulher negra, não é? Sobre a presença dos negros na sociedade brasileira. Então, e é um documentário, não é? E em particular esse filme da Safira, que se chama Travessia, ele é um documentário feito a partir do que se convencionou chamar no campo do cinema documentário, que é um dispositivo da fotografia narrada, não é? Ela faz uma busca por fotografias antigas, não é? Enfim, e acaba tecendo, né, toda uma narrativa, não é, a partir de um poema também. Então, assim, acho que são filmes que, cada um à sua maneira, acabam acionando, digamos assim, diferentes procedimentos estilísticos, não é? Então, tanto no campo da ficção ou mesmo do cinema documentário, não é? Que nem o filme do Silvio Tendler, por exemplo, que vai ser exibido na sessão de homenagem, não é? Que é um documentário que se chama A Bolsa ou a Vida. Ele acaba tensionando, não é, essas relações do capital com a exploração da natureza, a preservação do meio ambiente. E, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas, por exemplo, dentre os entrevistados, as entrevistadas desse filme, a gente tem a Márcia Moura, que é uma, enfim, ativista, uma liderança aí, indígena que tem se destacado, não é, nessas discussões aqui no estado, né? Por exemplo, ela é uma das entrevistadas desse filme, dentre outros, né, como o Ailton Krenak, enfim. Mas, por exemplo, nesse filme em particular, o Silvio Tendler acaba trabalhando muito com o dispositivo da entrevista, não é? Então ele recorre muito às entrevistas e também uma narração muito crítica, não é, que problematiza esse processo, né, de exploração da natureza, não é? Então, assim, acho que cada um dos filmes, à sua maneira, acaba trazendo aí diferentes elementos estilísticos do campo do cinema documentário. E na sua percepção, qual a importância em destacar esses temas, professor? Eu acho que é fundamental, importantíssimo nós tocarmos nessas problemáticas, não é? Em especial por estarmos na Amazônia, não é? Enfim, eu acho que, claro que a gente pensa no Brasil como um todo, mas quando a gente olha para essa discussão, por exemplo, do feminicídio, os conflitos agrários aqui, os conflitos ambientais na região norte, então, assim, querendo ou não, são questões, né, que estão presentes nesses filmes. O direito dos povos indígenas, da população negra,
enfim, da pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que, querendo ou não, são questões que nos interessam muito e é fundamental a gente discuti-las, não é? Pensando nesse potencial do cinema, enfim, enquanto esse instrumento educativo, não é? Acho que essa linguagem, que, querendo ou não, essa fascinação do cinema, né? A grande tela, então, assim, tanto que a mostra ela acaba tendo sessões, por exemplo, no período da tarde, que são voltadas para o público infanto-juvenil, certo? Então, assim, essa também é uma preocupação dos organizadores, não é? E então, assim, a ideia é que os estudantes, não é, possam ali estar presentes e acompanhar essas sessões do período vespertino. Eu conversei com o professor Juliano Araújo, coordenador da 13ª edição Mostra Cinema e Direitos Humanos em Porto Velho. Agradecemos demais a sua participação no 321 REC. E fica aqui o convite, né, para toda a população, toda a comunidade interessada aí no campo do cinema, do audiovisual, dos direitos humanos, prestigiar essa 13ª edição aí da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né, um evento gratuito. Então agradecemos aí a presença de todas, de todos e de todos no evento. E é isso, galera. A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece nos dias 13, 14 e 15 de março, no Audiocine do Sesc Esplanada, em Porto Velho. Para mais informações sobre todos os filmes, horários e dias de exibição, acesse o site mostracinemadireitoshumanos.mdh.gov.br. No site é só você clicar em Programação, na cidade de Porto Velho, e ficar por dentro de tudo que vai rolar na mostra. Eu sou Joshua Lacerda e te convido a caminhar conosco. Bora cidadaniar? Três.